Bom, começando, agora nesse momento eu quero só demonstrar qual que vai ser a ideia geral desse projeto que a gente vai trabalhar com uma loja online. Então, o princípio fundamental é, nós temos uma loja e dentro dessa loja nós temos produtos que nós separamos eles por categorias. Então, por exemplo, nós temos livros como uma categoria e dentro de livros são vários produtos ali dentro. Nós podemos ter uma outra categoria chamada jogos e dentro delas vários tipos de jogos diferentes. Enfim, esse é só o fundamento básico do nosso projeto. Então é bem simples, não precisamos ter nada muito robusto, nada muito complexo. Vamos só pensar em categorias para agrupar produtos de uma mesma finalidade. Só para ajudar a gente mais para frente, para a gente organizar como que vai ser feito esse projeto aqui. Mas então, esse é o nosso geral. Sabendo disso, nós vamos então buscar algum tipo de processo sobre isso. Ou seja, nós temos essa loja online, em que nós temos produtos e eles estão sendo vendidos. A partir disso, quais são as coisas que nós podemos fazer com essa configuração? Ou seja, em outras palavras, o que eu quero, como dono de uma loja online, realizar a partir dos meus dados? Então, a partir disso, nós temos aqui 4 tipos de coisas que nós podemos fazer. Isso aqui bem geral também. Uma primeira é, eu quero, a partir das minhas vendas, identificar o perfil dos meus clientes. Ou seja, eu quero saber se eu tenho clientes que são mais propensos a gastar mais ou comprar mais vezes, ou será que eles compram mais vezes em um ticket menor? Qual que é a configuração aí dos clientes da minha loja? Isso é um primeiro ponto. Uma outra coisa que também é interessante é, dado que eu tenho um cliente específico e ele chega na minha loja online lá no meu site, quanto que ele está disposto a gastar? Ou seja, será que eu consigo prever o quanto que essa pessoa vai gastar em determinada compra? Será que é possível fazer isso? Isso é um outro questionamento assim, bem interessante para a gente. E um outro ponto é, qual cliente ele é mais sensível a uma campanha de marketing? Ou seja, lembra que ali em cima eu falei que a gente está separando produtos em categorias? Vamos pensar que a gente pode trabalhar com campanhas de marketing em cima da categoria. Por exemplo, em determinado momento eu vou trabalhar com uma campanha para promover a compra de livros. Um exemplo aqui hipotético. Será que eu consigo saber que determinado cliente é mais suscetível a esse tipo de campanha? Bom, se deu para perceber, exatamente como eu falei, ali o nosso primeiro ponto de definir perfil do cliente, ele parece que é meio que o nosso guia ali dentro. Aliás, a gente vai usar o nosso perfil do cliente nas nossas análises 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 na verdade. Não, já estou enrolando. Então, o nosso perfil aqui em cima é meio que o nosso balizador, nosso ponto de partida para as demais análises. Será que um cliente de perfil tal, em uma determinada configuração de situação, de determinado contexto, será que ele vai ser atingido por uma campanha de marketing? Então eu consigo pensar em estratégias de forma que eu consiga aumentar as minhas vendas utilizando efetivamente as campanhas de marketing. Ou até mesmo identificar se determinado cliente ele está disposto a gastar mais, por exemplo, em livros do que em jogos, eu posso também fazer alguma configuração dentro do meu site para oferecer para esse cliente mais coisas relacionadas a isso. Bom, agora, se deu para a gente entender, a gente tem o mesmo negócio, que é uma loja online, e a gente tem 3 tipos de problemas distintos. Por que eu coloquei isso daqui? Justamente porque eu vou conseguir abordar os 3 tipos de problemas mais comuns quando a gente está trabalhando com dados, que são problemas de agrupamento, problemas de regressão e problemas de classificação. Às vezes a gente pensa que nós temos um conjunto de dados e esse conjunto de dados ele se encaixa dentro de uma dessas nossas abordagens. Só que eu não gosto de pensar muito assim. Existe os dados,
nós podemos trabalhar neles para chegar onde nós queremos. Então, a gente quer responder aquelas 3 perguntas lá, a gente quer entender aquelas 3 coisas lá, e elas, por um acaso aqui, vão cair em um tipo diferente, cada uma em um tipo diferente de abordagem, e nós temos o mesmo problema de negócio, nós temos vendas. O que vai diferenciar é como que eu vou organizar, como que eu vou apresentar esses dados para que eu possa fazer essa análise. Ou seja, trabalhar um pouco mais com feature engineering do que simplesmente pegar a base e replicar em código. Pega a base lá, já está ok, separa, dá aqueles tutoriais lá que já tem os códigos prontos, Ctrl+C, Ctrl+V, você só muda o nome do seu arquivo, enfim. Para mim isso não faz muito sentido, porque normalmente a gente não sabe exatamente como que a base vai estar. Ela não vem assim já no formato bonitinho para a gente fazer as coisas. Até porque a gente chega aqui no próximo passo que o que a gente tem disponível são as vendas realizadas. Ou seja, a gente tem os dados dos cupons fiscais lá. Só que eu vou ter que organizar esses dados de uma forma diferente para cada abordagem que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer uma análise de perfil, eu vou organizar de uma forma. Se eu vou querer ver uma regressão de quanto que um cliente está disposto a pagar, eu vou organizar de outra forma. Se eu quero já ver a questão de campanha de marketing, eu vou organizar de outra forma. Enfim, a gente tem o mesmo problema de negócio e a gente só vai organizar de forma diferente. Tudo que a gente precisa é exatamente disso, que são os dados do cupom que a gente tem lá das vendas. Inclusive, eu até lembrei de um negócio interessante, que existem muitos lugares que começaram a fazer esse tipo de campanha de coloque o seu CPF na nota fiscal, e concorra a um prêmio, a brindes e coisas assim. No fim, isso aí, o que ele está tentando fazer é atrelar você, o cliente, a partir do CPF, a uma nota fiscal, para que na nota fiscal ele tenha as informações. Exatamente, a gente vai ter aqui o que você comprou, quando você comprou, que produto, categoria, etc. E assim, internamente a loja vai ter outras informações, como por exemplo, se ele estava numa promoção, se tinha algum tipo de marketing relacionado, enfim. A estratégia é justamente conseguir atrelar o seu CPF com aquela compra. Em lojas online, geralmente a gente vai fazer um cadastro, ele vai estar lá o CPF, então a gente vai geralmente ter atrelada a compra com o usuário. Porém, muitas vezes, em lojas físicas, mercados e etc., você pode ir lá simplesmente comprar e não tem identificação nenhuma. Então, seria um cupom lá voando que não tem um usuário, um cliente atrelado a ele. Então, essa aí é uma estratégia que o pessoal usou, né, de fazer essas campanhas de promoções e etc., justamente para atrelar a nota, lá o cupom, né, o que você comprou, com o cliente, eles poderem fazer justamente as análises que nós vamos fazer aqui. De classificar dentro de um tipo de perfil, identificar o quanto que você está disposto a gastar e até mesmo se você está propenso a sofrer influência de algum tipo de campanha de marketing. Vamos supor que em determinado dia eles fizeram alguma organização, algum rearranjo lá no mercado, sei lá, eles colocaram na frente uma prateleira bem visível com um determinado produto, e às vezes eles conseguem, de acordo com as compras que você faz, putz, essa pessoa aqui, se a gente dá um empurrão, é uma pessoa que tende a comprar mais. Enfim, um negócio que eu lembrei aqui agora. E como que a gente vai obter esses dados? Então, a gente vai simular uma loja online. Depois eu vou entrar um pouco mais na parte do algoritmo, mas para quem não tiver muito interesse na parte de código, pode só deixar avulso, eu vou deixar esse vídeo separado. Mas sendo bem rasteiro, a ideia, a gente tem um algoritmo que ele vai simular um público-alvo, ou seja, uma quantidade de pessoas X, enquanto eu tenho do outro lado uma loja, um site aqui. Essas pessoas, elas vão visitar o site ali dentro. E elas visitam e elas podem comprar ou não. Algumas pessoas, elas têm maior, como é que eu vou escrever aqui, só para não ficar estranho, uma maior
uma maior vontade, uma maior impulsividade, então elas têm uma probabilidade maior de comprar, outras são mais mão de vaca, não vão comprar tão facilmente, mas enfim, o algoritmo ele vai cuidar disso, dessas pessoas ali dentro. Então ele vai simular pessoas visitando um site e essas pessoas elas vão comprar ou não o site. Se elas comprarem, ele vai capturar esses detalhes da venda ali, então vamos supor, simulou uma pessoa que chegou no site e achou interessante um livro. Ah, vou levar esse livro aqui, esse outro livro aqui. Beleza, vai registrar essa venda e a gente vai ter no fim todos esses registros. Esse algoritmo também de simulação, ele vai simular aquilo que a gente falou, que eu falei mais para frente, daqui mais em cima, da questão de campanha de marketing. Então, junto com essas pessoas que vão estar aqui sendo simuladas, mais a visita no site, eu vou ter uma outra instância de campanha de marketing que ela vai funcionar como um impulsionador. Ela vai chamar mais pessoas para dentro do site, então, quando uma campanha estiver rodando, automaticamente eu vou aumentar o fluxo de gente dentro desse site e aí, por consequente, teoricamente, eu vou aumentar as possibilidades de compra, só que eu também vou estar influenciando na probabilidade de uma determinada categoria. Então, se eu estiver trabalhando numa campanha de marketing sobre livros, os usuários que chegarem, eles vão estar sendo direcionados mais para esse tipo de categoria. E aí, novamente, eu tenho um aumento na probabilidade de compra desses negócios. Então, o algoritmo é bem simples, não é nada muito complexo. A gente vai fazer isso daqui só para a gente ter os dados. Nesse momento que eu estou gravando aqui, ele está na primeira versão, aqui na versão 0.0.1. Então, ele vai registrar um arquivo único. Então, a gente não vai ter separado por cupons, como normalmente a gente teria. Então, a gente teria lá o cupom, e atrelado esse cupom teria um número, e esse número ia em uma outra tabela referenciar o que tem dentro desse cupom. A gente vai ter, no fim, uma tabelona única, em que a gente vai ter os registros lá, todas as compras, já atrelado ao usuário. Que é só uma questão aqui, né, nesse momento aqui de maior rapidez, para não ficar perdendo muito tempo nessa questão de design aqui de sistema. Acho que não é muito foco aqui. Mais para frente eu vou organizando isso daqui, mas vai estar tudo dentro do GitHub, lá do nosso repositório. Vocês vão poder conferir aí em que pé que vai estar, de acordo com o momento que vocês estiverem assistindo isso daqui. Bom, isso aqui finaliza a nossa parte introdutória de como que eu vou organizar esse projeto aqui, esse nosso projeto de loja virtual. E agora de fato, botar a mão na massa. Então, espero vocês nos próximos.